Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp. Então, aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês um vídeo de um canal chamado Derrotando Filmes, que é esse aqui, ó. Como derrotar o Grabber em O Telefone Preto. Rapaziada, eu confesso que eu não assisti esse filme, porque eu sou, não sei se vocês já viram aqui alguns vídeos que eu trago pra vocês de terror. Eu sou meio cagão, mas eu vou trazer esse aqui porque eu tô curioso pra assistir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir esse vídeo com vocês, como derrotar, porque aí quando eu for assistir eu já tô mais tranquilo. Belezinha, rapaziada? Lembrando que o link original já vai estar aqui na descrição. Faz o seguinte, já comenta o próximo react que você quer que eu traga. E principalmente, rapaziada, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react. Uma onda de desaparecimentos está acontecendo na sua cidade. E infelizmente você acaba sendo levado e preso no porão do Grabber. O que você faria? Você conseguiria escapar desse maluco? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Finney tentando fugir do Grabber. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o psicopata em O Telefone Preto. Começamos em um jogo de beisebol. Eu não curto muito filme assim, sabe? Eu gosto. Eu não gosto de filme de terror, mas estava prestes a marcar o último strike em Bruce. Finney eu fico meio assim porque é pior, entendeu? Que ele gostava. Que é logo um cara. Consegue acertar a bola antes do terceiro strike e marca o ponto decisivo. O rebatedor até comenta que Finn tinha um bom lançamento e quase que venceu ele, o que reconforta um pouco o garoto. Depois do jogo, enquanto anda pela rua cumprimentando as garotas, Bruce se depara com uma estranha van preta. E aqui, galera, em meio à abertura podemos ver vários cartazes de crianças desaparecidas, indicando que estava havendo uma onda de desaparecimentos na cidade. Provavelmente muitas crianças tinham conhecimento pelo menos da van preta, já que a polícia sabe dos casos de desaparecimento e deveria ter divulgado esse detalhe para tentar proteger os jovens. Sabendo disso, Bruce deveria ter ficado em alerta no momento em que viu essa van e tentado fugir com a bicicleta para uma área com mais pessoas, já que o Grabber estava agindo em plena luz do dia e ele precisaria de um lugar vazio para fazer isso, para não ter testemunhas que pudessem dar informações para a polícia. Algum tempo depois, vamos para a casa de Finney, onde vemos que seu pai, Terrence Blake, havia acordado de ressaca, por isso ele pede que o garoto pare de fazer barulho enquanto come. Sua irmã Gwen Blake vai pegar o pão. Ela acaba fazendo barulho e fica com muito medo de seu pai, indicando que o homem não era uma pessoa fácil de se lidar. Mais tarde, no caminho para a escola, eles avistam um cartaz de desaparecimento de Bruce. Finney pergunta a sua irmã se iriam encontrá-lo, e a garota diz que sim, mas infelizmente não iriam achá-lo como desejavam. Em seguida, os irmãos veem que isso, mandou um cachorro ali brigando. Se bem que quando um só bate, não sei se dá pra chamar bem de briga. Enfim, Robin humilha Moose, um dos valentões da escola. E ao ver isso, Finney pega sua irmã e sai do local, dizendo que ninguém merecia apanhar daquela forma. Sua irmã diz que Moose foi idiota de procurar briga com Robin, pois ele era o garoto mais forte da escola desde que o sequestrador pegou Vance Hooper. Enquanto isso, vemos uma van preta passando atrás deles. Uma coisa que eu não entendo é como os adultos parecem ser extremamente despreocupados com seus filhos. Afinal de contas, todos estão cientes de uma onda de desaparecimento de jovens. Além de deixarem as crianças saírem de casa desacompanhadas, eles não se prestam nem para levá-los até. É mesmo, você tem que tomar cuidado. A polícia local não está muito afim de trabalhar, pois eles já tinham o perfil do assassino que pegava apenas jovens e crianças. Com isso em mente, deveriam fazer rondas em locais que os mais novos frequentam, como fliperamas, parques, pistas de skates, sorveterias e principalmente escolas. Com isso, eles poderiam pegar o Grabber, ou ao menos assustá-lo diminuindo os sequestros. Até mesmo usar oficiais à paisana andando pelas ruas nos horários de saída da escola ajudaria a capturar o criminoso. Já na escola, Finney observa a Donna durante a aula. Porém, assim que o sinal toca, ele sai correndo da sala e começa a ser perseguido por vários garotos. O menino tenta se esconder no banheiro, porém os valentões o encontram. Mas antes que fizessem qualquer coisa, Robin aparece para lavar o sangue de Moose das mãos. Ele também diz que se mexessem com seu amigo novamente, iria bater neles. Assim que expulsa os valentões, o menino diz que Finney teria que começar a se impor. Eles conversam um pouco sobre os filmes da época, e em seguida Robin pede uma ajudinha com o trabalho de matemática. Caso contrário, ele seria suspenso. Enquanto isso, Gwen é chamada para a diretoria. Lá os detetives Wright e Miller perguntam sobre um certo sonho que a garota tinha comentado com a irmã de Bruce, sobre o Grabber estar com balões pretos. Eles dizem que de fato haviam 2 balões pretos na cena do crime, mas nunca divulgaram isso para ninguém, questionando se a garota estava escondendo algo. A menina fica irritada e xinga os dois, e zoa os detetives falando que com toda certeza ela era o Grabber. Os detetives perguntam o que ela estava escondendo, e Gwen a menina pelo menos é sincera. Às vezes estão certos. Ok, balões negros são uma marca registrada do criminoso. Eu até entendo eles acharem estranho a garota saber disso através de um sonho, e ir interrogá-la para tentar descobrir se ela viu alguma coisa e não quis falar para a polícia.
Mas antes disso, eles deveriam checar nas lojas sobre os clientes que compraram algo tão específico. Afinal, esse cara não é o Zodíaco, que está deixando mensagens em códigos para os policiais e atacando em locais distintos. Ele está ativo em uma pequena área de Denver. Sinceramente, esses detetives estão me parecendo bem incompetentes pelo que deu pra notar até agora. Eles não querem saber de trabalhar não. Era extremamente difícil alguém ter computador em casa, ou até comprar algo via internet. Portanto, o Grabber provavelmente estava comprando isso em alguma lojinha daquele Em 78 não tinha nem internet, né? Checar as lojas Ou estou enganado? Pretos seria uma ótima forma de dando um monte de comentário aqui embaixo. Você está enganado! Óbvio que eles não iriam encontrar o cara rapidamente assim, mas pelo menos iriam ter uma lista de possíveis suspeitos para interrogar. Depois da escola, enquanto voltam para casa, Gwen diz ao seu irmão que iria dormir na casa de uma amiga e pede que ele cuide do seu pai, o que é uma coisa extremamente arriscada de se fazer enquanto o Grabber está solto por aí. Bom, as crianças deveriam ser instruídas a sempre andar em pares, para pelo menos tentar evitar de virarem um alvo, já que uma delas poderia fugir e identificar o meliante. Durante a noite, o garoto tira uma garrafa de cerveja da mão de Terrence, desliga a luz e vai comer sorvete vendo um filme de terror, mas acaba apagando na sala. O menino acorda com os gritos de sua irmã, pois Terrence estava tendo uma discussão calorosa com Gwen, porque os policiais foram ao seu trabalho para falar dos sonhos dela. O homem diz que sua filha não era igual à mãe, portanto não via as coisas que não existem, e ordena que os dois vão assistir TV e pensem no que fizeram. Enquanto isso, vemos Robin andando em direção a um homem em uma van preta. Ao anoitecer, todos recebem a notícia do desaparecimento do garoto e saem para procurar junto à polícia. Pelo que sabemos do Robin, provavelmente ele deve ter dado um certo trabalho pro cara, já que ele sabia lutar e até mesmo bater em caras maiores que ele, mas ficar andando em lugares isolados assim ia facilitar muito pro Grabber. Além disso, vimos essa mesma van passar por perto da escola, e quantas vezes essa van já passou por ali? Nenhuma criança, professor ou adulto... Acho que 78 só devia ter uma viatura no condado. É o fato do Grabber pegar as crianças em plena luz do dia, e mesmo assim nunca foi avistado. Esse cara deve ser praticamente um ninja. Quando Terrence conta a Finney o que ocorreu, o garoto fica extremamente triste, e pede que sua irmã tente sonhar com algo que ajude a encontrar o seu amigo. A menina vai até seu quarto, onde ora para Deus que lhe deu um sonho que ajude a polícia a encontrar o Robin. No dia seguinte, os detetives vão até a casa dos Blakes, pedindo para falar com Gwen, provavelmente querendo saber se ela teve outro sonho. E claramente vemos que a garota está com medo de falar algo por conta do seu pai. Só esses detetives mesmo, para não notarem isso. Mais tarde, vemos que com o desaparecimento de Robin, os valentões voltaram a perseguir Finney e jogam ele no chão para dar a famosa surra. Gwen logo aparece e pega uma pedra acertando um dos garotos, mas logo é derrubada e apanha junto a Finney. Provavelmente o erro dela foi jogar a pedra longe. Mais tarde, durante a aula, o professor pede que os alunos formem duplas que durariam até o final do ano letivo, para que pudessem dissecar um sapo, e Donna se oferece para ser a parceira de Finn. Após a aula, Gwen zomba de seu irmão por gostar de Donna, e em seguida avisa que irá dormir na casa de sua amiga e pede que ele cuide de seu pai. Enquanto ia embora para casa, Finn avista a van preta de um mágico. O cara derruba suas coisas em frente ao garoto, pedindo ajuda para juntá-las. Assim que se aproxima, o menino percebe balões pretos dentro de sua van. Nesse momento, o homem puxa Finney junto às bexigas. Ele fura o braço do Grabber com sua caneta em forma de foguete, porém o homem usa um spray para nocauteá-lo. Assim que desperta, o garoto é jogado em um colchão no porão do cara, que agora estava usando uma máscara de demônio. O homem diz que deveria quebrar o pescoço dele pela ferida que fez em seu braço, mas logo em seguida começa a rir e dizer que entendia o porquê dele ter feito aquilo, e que só estava bravo antes. E então pergunta se o menino queria um refrigerante, dizendo que não iria feri-lo. Porém, a conversa é interrompida quando o telefone toca no andar de cima, e o maluco diz que logo voltaria para explicar o que estava acontecendo. Ele sai trancando a porta, que só abre pelo lado de fora. Finney, que ainda estava com a caneta em sua mão, começa a explorar o local, onde tem apenas um pequeno banheiro com um vaso sanitário e vários tapetes ao lado do vaso. Ele também nota um telefone que estava com um fio cortado, e resolve descansar um pouco. Ok, enquanto se debatia, ao invés de mirar no braço, Finney poderia ter mirado no rosto ou no pescoço. Se possível, tentar acertar perto da orelha para acertar a artéria carótida. Para quem não sabe, as artérias carregam grandes fluxos de sangue. E pô, vai pegar na carótida, já mata o cara na hora. Pois a diferença de altura dos dois tem que matar mesmo. Tanta. Além disso, qualquer tipo de anestésico de uso oral ou componente químico que o Grabber usou precisaria de um certo tempo para funcionar, mesmo com o garoto engolindo. É igual aqueles negócios que o pessoal coloca o formol no pano e põe na cara, né? Via intravenosa ou inalatórios. Então não teria como ele apagar naquele tempo. Também tem o fato de que, mesmo sabendo da onda de desaparecimentos, o garoto parou do lado de uma van preta com vidros fumê para ajudar um esquisitão, o que é uma coisa bem idiota de se fazer, sabendo que vários de seus amigos sumiram. E é óbvio que ninguém escutou tudo isso acontecendo, né? Mais tarde, Terrence liga para a casa da amiga de Gwen, avisando que seu irmão havia sumido. Com isso, a menina corre desesperada para casa. Porém, tudo o que pode fazer é ouvir seu pai conversando com as autoridades. Enquanto isso, no porão, Finney acorda com o telefone preto tocando. Ele atende, mas é interrompido pelo louco,
buraco, que avisa sobre o telefone tocar às vezes pela estática, mas que não funcionava desde sua infância. E só eu fico pensando por que tem um telefone preto dentro de um porão. O mascarado fala que sabe quanto o garoto desejava voltar para casa, mas teve um imprevisto pois alguém estava indo visitá-lo, portanto teria de ficar um tempo lá em cima, e pede que Finn não tenha medo, pois ele não faria nada que ele não gostasse. Finney avisa que se tentasse algo, arranharia sua face e gritaria para todos ouvirem, porém o Grabber explica que isso seria inútil, afinal, ele mesmo tinha construído o isolamento acústico do porão, portanto se fechasse a porta, ninguém ouviria nada. O garoto pergunta se iria matá-lo como os outros, mas o cara explica que não matou ninguém, foi outra pessoa, e ordena que não mexa mais no telefone e sai do local. O menino tenta gritar, mas obviamente não dá certo. Ele percebe uma janela e até mesmo pensa em quebrá-la, mas vê que não é possível, senão Robin já teria feito isso. Quando desiste de lutar, o telefone preto toca novamente, mas não tinha ninguém na linha, então ele se deita e acaba adormecendo. Assim que acorda, ele se assusta com o Grabber ao lado de seu colchão. Ele pergunta o motivo do cara estar ali, e o mascarado diz que só tinha vindo porque queria observá-lo. Finn fala que estava com fome, mas o maluco fala que ainda não podia trazer comida. Assim que o cara sai, o telefone toca novamente. Que porra é essa, mano? Finn escuta alguém chamando seu nome. O jovem se assusta, perguntando quem estava na ligação, porém o espírito diz que não se lembrava de seu nome, pois era a primeira coisa que se perdia após a morte. Ele também conta que o louco podia ouvir o telefone, mas escolhia não acreditar. E o garoto reconhece a voz como sendo Bruce, e pergunta o que ele queria. O mesmo então informa que tem um piso solto no corredor, e que Finn poderia cavar até sair. Ixi, o bagulho é louco com o espírito. O garoto então começa a cavar pouco a pouco, jogando a terra no vaso e dando descarga. O jovem esconde o buraco com um pano que ficava ao lado do vaso. Enquanto isso, Gwen sonha com a porta de entrada onde seu irmão estava, um portão preto com grades na janela e uma parede de tijolos. A menina também parece ser capaz de ver a história e forma que as crianças mortas foram sequestradas, vendo toda a vida de Bruce até ele ser levado. Ela então sai pela cidade de bicicleta, no local que viu. Detalhe que isso foi à noite, e se não fosse pelo fato do Grabber estar ocupado, com certeza ela poderia acabar virando uma vítima aqui. Em uma das manhãs, o louco aparece trazendo comida, e ao perceber que Finn estava desconfiado, diz que não tinha motivos para drogá-lo, pois o mesmo estava preso em seu porão. Ele então sai, mas dessa vez sem trancar a porta. O garoto pensa em sair, porém o telefone toca. Na linha, outra criança pede que não suba as escadas, pois era uma armadilha. O fantasma aparece na sala, mas Finn não consegue isso, ver. velho? A aparição então conta que o Grabber estava esperando de frente para as escadas segurando um cinto, apenas aguardando ele subir para puni-lo, e não importasse o quanto ele implorasse, ele nunca parava de bater. O garoto pergunta quem era, mas o mesmo diz não lembrar de seu nome, apenas que entregava jornais. Finn então o reconhece como Billy, um dos garotos dos cartazes. Então ele decide ficar no porão e comer o que foi lhe dado. Aqui ele tomou a melhor decisão, afinal de contas, mesmo que tentasse uma luta corpo a corpo, ele perderia pois não tinha um fator surpresa, pois o homem era muito mais forte que ele. Quanto a cavar um buraco seria inútil naquela situação, pois criar um túnel sustentável cavando com as mãos demoraria semanas, e ele não tem ideia de quanto tempo teria até ser finalizado. Poderiam ser dias ou apenas horas. Não só isso, como vimos que o mascarado entra no quarto enquanto o garoto dormia, e se visse o buraco poderia cometer alguma atrocidade com Finn. Sobre comer o que o cara oferece pode acabar sendo algo perigoso, pois realmente ele pode te envenenar, mas acabar ficando sem comer deixaria o garoto muito fraco, mas aí tem que dessa comer, forma ele não teria forças para revidar. Eu pensaria em usar a tampa de cerâmica da caixa do vaso sanitário como arma, e tentar surpreender o Grabber com uma pancada na cabeça assim que ele entrasse no porão. Não só um, né? Se ele desmaiasse, continuasse batendo até ver viu a forma como o Bruce foi sequestrado. Então a tampa da cabeça sair. Pretos, Deus me perdoe. Da van, como foi mostrado em seu sonho. E mesmo assim não deu a informação aos detetives de que o criminoso usava uma van preta. E sim, os oficiais teriam acreditado, pois já foram até ela buscar informações. Assim que acaba de comer algo, o garoto pega no sono novamente, e ele é acordado por outra ligação de Billy, dizendo que deixou um cabo solto na parede próximo à porta. E o fantasma se manifesta girando uma garrafa e apontando para a janela, deixando a entender que o garoto poderia chegar até a janela com o cabo. Finn tenta arremessar o cabo, mas falha. Ele então tem a brilhante ideia de usar um dos tapetes para fazer uma espécie de cano e conduzir o cabo até as grades. Assim que consegue passar, ele faz alguns nós para usar de apoio e começa a escalar. Mas antes que conseguisse chegar ao topo, as grades se quebram e ele cai no chão. Bom, aqui ele poderia ter empilhado mais tapetes para não precisar se apoiar tanto assim na grade. Ele precisava subir na grade e baixar aquela janela. A forma que ele usou para passar a corda pela grade foi muito boa. Além disso, ele poderia ter amarrado um pedaço de ladrilho no fio para fazer uma espécie de gancho e facilitar que o cabo passasse pelas grades. E vamos combinar que essa janela não era tão alta assim. Finney tem 1,70 m
1,70 m, o que é acima da média para uma criança de 15 anos. E provavelmente esticando o braço, ele chegaria facilmente a quase 2 metros. Então, com todo o espaço que ele tem no porão para correr, não seria muito difícil ele correr, pegar o impulso na parede e alcançar a janela. Após a grade arrebentar, seria extremamente fácil sair dali. Tudo que ele precisaria ter era um pouco de força nos braços para se pendurar na janela. Enquanto isso, Gwen é enviada para a enfermaria para tirar um cochilo, pois estava dormindo na aula. Assim que adormece, ela sonha com a história de Billy e com o mascarado segurando os balões pretos. Ao anoitecer, ela conversa com seu pai, dizendo que seus sonhos eram reais. O homem então conta em prantos que sua mãe era incrível e também dizia poder ver e ouvir coisas em sonhos. Porém, um dia, os sonhos pediram para ela fazer coisas terríveis e por isso ela se finalizou. Ele não queria esse futuro para Gwen, mas a garota fala que suas visões poderiam ajudar a encontrar seu irmão, e os dois então saem à procura da entrada que ela tinha visto. Vemos então que os detetives estão batendo de porta em porta e vão até a casa de um dos cidadãos perguntando por Finney. Porém, Max diz que não sabia nada, mas mostra um quadro com todas as informações dos sequestros, indicando que estava trabalhando no caso enquanto estava desempregado e morando com o irmão. Miller e Wright agradecem e pedem que avise se visse a criança, e saem logo do local, pois perceberam que o cara estava usando pó de pirim-plim-plim. Assim que os oficiais saem, Max volta a dar umas fungadas e vemos que abaixo da casa estava o porão onde o garoto estava preso. Bom, ficou bem claro que o irmão de Max é o Grabber, e esses detetives devem topar com um louco desse em um caso ou outro. Porém, escutar as teorias que o cara tinha não vai fazer mal algum. Algo que provavelmente faria Max suspeitar do próprio irmão era se a polícia tivesse falado da bendita van preta. Mesmo que o cara trocasse de carro por causa da informação, Max está tão paranoico que assim que soubesse disso, ele suspeitaria do irmão e poderia acabar dando uma dica para a polícia. Os detetives até poderiam tentar conversar com o irmão de Max a respeito do pó de pirim-plim-plim. E aí, dependendo da conversa, talvez eles suspeitariam do cara. Mas esses dois não me parecem ser os melhores detetives do departamento. Cara, que filme foda, hein, rapaziada? O Grabber vai até o porão levar a comida para o seu prisioneiro. O homem então diz que estava tudo dando errado e que provavelmente iria libertá-lo, pois estava começando a gostar dele. O cara então pergunta seu nome. Finney mente que se chama Taylor, o que deixa o Grabber muito irritado, pois o mesmo já sabia o nome da criança devido a um jornal. O mascarado joga a comida no chão e fala que agora não iria mais soltar o menino, e sai deixando a porta destrancada e esperando com um cinto novamente. Dificilmente o cara iria soltá-lo de qualquer forma, mas é óbvio que o Grabber está fazendo um jogo mental com o garoto, e mentir para o cara não seria o ideal aqui, já que é algo que o Grabber estaria esperando. Então quanto mais ele cai no jogo, provavelmente pior a situação vai ficar. Finn começa a ouvir algo pingando, e com a ajuda da lanterna que tinha em sua caneta foguete, o garoto vê um fantasma no ar, apontando para o telefone. Assim que atende, ele reconhece o garoto como Griffin, pois estudaram juntos. A aparição diz que o tempo estava acabando, pois o irmão do Grabber estava perto de descobrir a verdade. Ele diz que até agora Finn só estava vivo porque não jogou o jogo da criança malcriada e desobedeceu o mascarado, e que se não jogasse, não teria como o homem ganhar, e logo ele não seria finalizado. Mas que por conta do seu irmão, o Grabber não estava dormindo muito, e acabou apagando na cadeira. O fantasma conta que o mascarado está usando o cadeado de sua bicicleta para trancar a porta, e que havia gravado os números na parede com uma tampinha de refrigerante. O garoto então olha os números e sobe empunhando sua caneta de foguete, onde encontra o Grabber dormindo. Finney vai até a porta e a destranca, porém o cachorro do homem começa a latir, acordando o Grabber. Finney sai correndo, porém o Grabber entra em sua van e alcança o garoto. Ele tenta gritar por ajuda, o que faz algumas pessoas acenderem as luzes de suas casas, mas o homem tira uma faca e aponta para o seu pescoço, dizendo que se gritasse o finalizaria. Assim que as pessoas apagam as luzes, ele nocauteia o garoto e o coloca novamente no porão. E Max grita perguntando o que aconteceu, mas seu irmão manda ele voltar para a cama, pois o cachorro estava latindo para algo aleatório. Eu diria que tudo está errado aqui. Primeiramente, assim que subiu e encontrou o mascarado inconsciente, a primeira coisa que ele poderia ter feito era finalizar o cara com um golpe aqui assim pra na isso, carote. ele poderia usar a caneta se fosse impossível, mas as chances do objeto não causar o estrago necessário seria gigante. Mas eles estavam na cozinha, então com certeza teria algum objeto mais adequado para finalizar o Grabber. Fora que tentar destrancar o cadeado com o cara do lado teria de ser a última opção, já que Finney poderia procurar por uma janela mais afastada para que os barulhos não acordassem o cara. Vasculhando a casa, ele teria encontrado Max, que provavelmente lhe ajudaria. Falando em Max, será que o mascarado iria agredir o Finn com seu irmão em casa? Se o barulho dos golpes não acordasse seu irmão, os gritos com certeza iriam. E será que Max nunca se perguntou o que o seu irmão faz tanto no porão?
porão. Fora que quando escapou, Finn poderia ter entrado na propriedade de alguém e batido em uma porta aleatória, ou passado entre as árvores para que o cara não seguisse com a van. E falando nisso, que tipo de vizinhança é essa? Mesmo ao ouvir os gritos de uma criança durante a madrugada, com o Grabber à solta, ninguém saiu para conferir, apenas desligaram as luzes e voltaram a dormir. O lance da faca poderia ser muito bem um blefe, mas digamos que não dá pra testar esse tipo de coisa. Mas com certeza se ele finalizasse o garoto ali, o Grabber seria preso. Finn desperta novamente com o toque do telefone, e dessa vez na linha ele reconhece a voz de Vance Hopper, o antigo garoto mais forte da escola. Em paralelo a isso, Gwen sonha com Vance, que acaba brigando com dois meninos por estragarem seu jogo de pinball. A aparição grava um número no braço de um dos garotos antes de ser levado. Gwen aparece no carro com Vance e consegue ouvir a conversa do telefone preto, sendo capaz de ouvir a voz de seu irmão. A viatura para em frente à casa do sequestradora, onde Vance entra chutando o portão, e a garota percebe que o número da casa era o mesmo que o valentão talhou no braço de um dos garotos. Ela então desperta na banheira assustada. Voltando ao porão, Hopper conta que quando o mascarado viu o que ele fez, foi seu fim, já que teve que gastar uma fortuna para arrumar o estrago. O fantasma conta que do outro lado da parede do banheiro que tinha uma tomada, estava a dispensa do maluco, mas era bloqueado por uma placa de metal do freezer dele, que tinha que ser desparafusada, mas se conseguisse estaria fora do porão. Finn agradece ao espírito pela ajuda, mas o mesmo se irrita, contando que não se tratava sobre ajudar alguém, mas sim ferrar o Grabber. Após isso, o garoto quebra a parede usando a tampa do vaso, e desparafusa a placa de metal usando uma peça da descarga, encontrando um monte de carne. Ele sobe até a porta do freezer, mas não consegue abri-la, pois estava trancada pelo lado de fora. O menino então começa a chorar. O telefone toca e na linha Robin pede que ele não chore, pois agora teria que lutar. Finney diz que não sabia nada de artes marciais, e até Robin, que sabia, não foi capaz de escapar. O fantasma então fala que acima de qualquer coisa, Finney sabia aguentar uma surra. Por conta disso, deveria encher o telefone de terra e usar como arma. O fantasma então o ensina como deveria golpear, e quando acaba, a aparição pede que derrote o sequestrador. Os dois então se despedem, dizendo que sentiriam muita falta um do outro. Após desligar, o garoto enche o telefone de terra, e em seguida prepara algumas armadilhas no local com as coisas que conseguiu. Enquanto isso, o mascarado vai comprar as coisas que usaria para descartar o corpo de Finn. Vamos então para Gwen, que está procurando desesperadamente pela casa com o número que viu em seu sonho. Até que de repente ela vê os fantasmas, que a param em frente à casa que mostraram no sonho. A menina então volta para casa e liga para os detetives pedindo para irem até o local. Ah, e provavelmente essa capa da garota pode ser uma referência a It. Já Max continua analisando seu mapa e percebe que a casa de seu irmão também ficava próxima aos locais de desaparecimento. E o engraçado é que o cara doidão descobriu isso antes dos oficiais experientes. Ele então decide olhar o porão onde Finney estava. Mas assim que diz que ajudaria o garoto, seu irmão surge atrás dele com um machado e o finaliza, dizendo que agora teria de pôr o corpo de Max junto aos outros. O homem então fala que geralmente usa uma faca, mas queria que doesse muito dessa vez, pois Finney era especial. Ele então chama o seu cão e o amarra perto da porta, para impedir a fuga do garoto. O mascarado então vai para cima dele, que desvia e corre até o banheiro, onde puxa a corda, derrubando o cara no buraco. E o Grabber machuca o pé na grade da janela. Ele então repete os movimentos de Robin espancando o louco, que até tenta segurá-lo, mas para quando tem sua máscara removida. Finney então volta a atacá-lo, e então decide usar o cabo do telefone para finalizar o maluco. Quando estava perto de terminar o serviço, o garoto escuta o toque do telefone. Não, mas que se for coloca no ouvido do Grabber para as crianças falarem com o assassino. E aí ele completa o serviço, e depois pega uma carne do freezer e joga para o cachorro para poder sair do porão. Em paralelo, os policiais vão até o endereço dados por Gwen e vasculham toda a casa, que parece vazia. Porém no porão encontram os corpos das crianças enterrados. A menina fica esperando do lado de fora, até que vê seu irmão saindo da casa da frente. Os dois se abraçam, e Finn conta para os policiais que o Grabber está no porão. Mais tarde, Terrence chega no local e abraça Finney, depois se ajoelha implorando pelo perdão de seus filhos. Enquanto isso, os detetives e a polícia dão uma entrevista, explicando o caso e dizendo que finalmente o pesadelo da vizinhança chegou ao fim. Algum tempo depois, Finney volta para a escola, onde todos estavam admirando e falando como ele sozinho derrotou o assassino. Ele passa encarando os meninos que batiam nele, mas os valentões ficam intimidados. Assim que chega em sua sala, o garoto agora esses moleques não vão arrumar nada, filho. Mas dessa vez muito mais confiante. Bom, o desespero dos policiais e detetives para solucionar o caso era tamanho ao ponto de seguir os sonhos de uma garotinha. Isso com um assassino morando na mesma vizinhança que cometia os crimes. Fora que uma van preta com um abracadabra gigante na lateral passou diversas vezes próximo à escola, onde pelo menos 3 das 6 crianças desaparecidas estudavam. E ainda assim não ter tido uma denúncia é difícil de acreditar. Acho que além da onda de assassinatos, estava acontecendo uma onda de burrice na cidade, já que a mesma van estava estacionada logo na garagem atrás da casa que Gwen apontou
botão para os policiais. E com a quantidade enorme de policiais, nenhum deles pensou em ir olhar que van era aquela, antes de entrar na outra casa. Por sorte, o sobrenatural ajudou o Finn a lutar contra o Grabber e conseguir se livrar do cara, porque sozinho, provavelmente ele teria grandes dificuldades para sobreviver, já que ele subiria as escadas na primeira oportunidade. E talvez o melhor jeito de escapar daquele porão seria tentando abrir a janela durante o tempo que o Grabber ficava fora de casa trabalhando. Fala galera, esse foi como derrotar Caraca, velho. O que vocês fariam para escapar do Grabber? Me contem suas ideias nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá. Caramba, rapaziada, deixa eu dar o like aqui, eu vou me inscrever. Não sou inscrito não. Rapaziada, faz o seguinte, ó, se você curtiu bastante esse tipo de conteúdo aqui, comenta aqui embaixo o próximo que você quer que eu traga. E principalmente, chegou até o final, 24 minutos de vídeo, chegou até o final e não é inscrito no canal, já se inscreve, belezinha? Então é isso, forte abraço, valeu e falou!